Meus irmãos, em Cristo, vos cumprimento com a paz do Senhor. Uma satisfação poder estar mais uma noite nessa casa de oração, celebrando aqui por mais um ano de vida do nosso pastor, presidente, pastor José Carlos de Lima, e celebrando com todos os pastores presidentes de campo, a diretoria da igreja, aos departamentos, a família do nosso pastor. Recebo o meu abraço, o meu carinho, o meu apreço. Eu venho do estado do Rio Grande do Sul, lá está muito frio, aqui nem tanto, mas o Espírito de Deus é o mesmo, opera tudo em nós, e eu tenho certeza que no pouco tempo que aqui tenho, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Para tanto, quem trouxe a sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, capítulo de número 19 do Evangelho de Lucas, no versículo de número 1. Aqui é o fato, aqui é o acontecimento do encontro do grande com o pequeno. Diz assim a Bíblia, a partir do versículo de número 1 do capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, o texto que ora acabamos de ler nos narra o momento em que Jesus vai passando por Jericó. Jesus, ele exerce o seu ministério na Galileia, e durante todo o período que ele está na Baixa Galileia, ele deixa de fazer a sua residência em Nazaré, porque lá ele é resistido na sinagoga, e ele então vai se hospedar numa cidade chamada Cafarnaum. Cafar, cidade, Naum, cidade de Naum. Na verdade, não uma cidade, mas um povoado, um quibute na Baixa Galileia. Eu viajo ao território de Israel há 17 anos. Só nesse período de guerra eu fui 2 vezes ao território de Israel. Depois do confronto das forças israelenses contra o Hamas, em 5 meses eu estava dentro do território de Israel com uma caravana, com um grupo de crentes que me acompanharam, e fomos a primeira caravana de cristãos da América Latina a entrar no território de Israel num ambiente de guerra. E os crentes que foram comigo estavam muito medrosos, pensando que Israel é um lugar perigoso para se estar.
eu falei para eles, Israel nasceu em guerra, desde que saiu da terra de Goze, no meio do deserto, para entrar na terra de Canaã. O anormal em Israel é Israel não estar em guerra. E os caças israelenses romperam a barreira do som dentro do mar da Galileia por umas 2 vezes enquanto nós lá estávamos. E os irmãos disseram, pastor, mas está muito perigoso esse ambiente. E quando nós fomos para a região do Vale do Armagedon, do Vale do Megido, do Vale de Jezreel, onde vai acontecer a última grande batalha, de lá a gente pôde ver ao longe os bombardeios dentro da faixa de guerra de Gaza. Ficamos a 24 quilômetros do lugar dos bombardeios. E os crentes lá falando, pastor, olha, é muito sensível estar aqui. O senhor não tem medo? Eu falei, não, imagine só. Nós falamos que o céu é bom, que nós queremos chegar no céu, que o céu é maravilhoso, que o céu é glorioso. Imagine uma bomba cair aqui e amanhã dar uma notícia no país todo, no mundo todo, que uma caravana de crentes do Brasil foi alvejada e de dentro do território de Israel subiu para o céu. Olha que presente que eu estou dando para vocês. Olha que presente. A família de vocês saber que vocês morreram no território de Israel, lá onde Jesus esteve, onde Jesus andou. Eu estou dando um presente para vocês. Irmãos, nós estamos tão ruim na fé que nós falamos que o céu é bom, mas quando o céu chega perto nós não queremos ir para lá. Não é verdade? Eu estou aqui pregando para vocês, tenho o domínio da reunião, como eu sou orador, eu vejo todo o mover que tem lá atrás. Se entrar um doido com um revólver lá atrás e der um tiro para cima, não fica ninguém aqui dentro, inclusive eu bato para correr. Por quê? Porque nós falamos da boca para fora que o céu é bom, mas quando o céu se aproxima, nós temos uma tendência de ter medo. Jesus, ele implanta o seu reino na Galileia, e ele não vai para Tiberíades, que era a capital da Galileia, mas ele vai para uma colônia de pescadores, de marceneiros, de publicanos e cobradores de impostos. Dos 46 milagres públicos que Jesus operou, 18 deles foi na Galileia, na volta do mar da Galileia. E durante todo o período que Jesus viveu entre os pecadores, ele viveu muito bem. Ele não teve problema com os pecadores. Jesus, ele passava as madrugadas no monte orando, e quando clareava o dia, não eram os pecadores que corriam atrás de Jesus, era Jesus que ia atrás dos pecadores. Ele, numa tarde cansado, ele entra para dentro de um barco e fala para os seus discípulos, passem para o outro lado do mar. Ele queria encontrar quem lá do outro lado do mar? Alguém com um sentimento religioso que pudesse abraçá-lo, consolá-lo nas suas aflições, o empresário para lhe dar uma oferta, lhe oferecer um jantar, lhe hospedar. Não, Jesus, ele manda os seus discípulos passar para o outro lado, porque do outro lado tinha um gadareno, um homem cheio de demônios, com uma legião de demônios, que morava dentro de um cemitério, que não tinha um estado de juízo completo. E Jesus se esforça para chegar lá, ele acalma uma tempestade no meio do mar, e quando ele chega lá em Gadara, ele vai expulsar aquela legião de demônios daquele homem. Aquela legião de demônios vai entrar em 2.000 porcos, e Jesus já deixa aquele homem no estado de consciência completa, no estado de juízo perfeito, e já não vê ele mais como um endemoniado, já vê ele como um missionário cheio do Espírito Santo. E Jesus vai implantar o primeiro missionário na província de Decápolis para evangelizar aquela região. Numa oportunidade, Jesus caminha uma manhã toda para chegar à beira do poço de Sicar, e ele chega cansado à beira daquele poço, e ele se cansa para oferecer descanso para aquela mulher. E aquela mulher, que usou o mesmo caminho que os seus discípulos usaram para ir até a cidade buscar alimento, olhando para aquele poço, vê que ali tem um judeu assentado. Ela, entendendo que judeus não se comunicam com samaritanos, ela teme chegar perto, mas Jesus rompe com a barreira da separação e fala para aquela mulher, mulher, dai-me de beber. E ela, olhando para Jesus, ela chama atenção, como pode? Tu é forasteiro?
Tu não sabe que judeus não se comunicam com os samaritanos e ambos não se relacionam entre si? Aí Jesus responde para ela: se tu soubesse quem é que fala contigo, e se tu conheceras o dom de Deus, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Aquela mulher, ela vai ao poço com o cântaro, ela deixa o cântaro e ela troca o poço pela fonte. Ela vai como uma mulher totalmente desprezada, tanto por judeus como por samaritanos, por isso ela escolhera o pior horário do dia para tirar água ao meio-dia. E Jesus, se cansando para oferecer descanso para aquela mulher, fala para ela: tu tivesse 5 maridos, que tu tem não é teu. E ela reconhece o senhorio de Cristo e vai para a cidade, ligada na fonte que encontrou à beira do poço. Seus discípulos que foram lá não trazem uma alma aos pés de Jesus, mas a mulher que foi como prostituta à beira do poço, ela já volta como missionária, e ela vai trazer uma cidade toda aos pés do Senhor Jesus. Eu preguei para um encontro de pastores presidentes de campo no estado do Piauí, e eu falei numa reunião para esses pastores presidentes de campo: se Jesus hoje estivesse conosco, ele teria sérios problemas. Imagine Jesus assentado no chão, escrevendo com o dedo na terra, e uma mulher que foi pega no ato de adultério é trazida até os pés de Jesus e é lançada no chão junto com Jesus. O mesmo dedo que escreveu os 10 mandamentos da lei de Moisés nas tábuas de pedra no monte Sinai, é o mesmo dedo que escreveu na caiadura lá do palácio de Belsazar. É o mesmo dedo que está escrevendo no chão, é o mesmo. E quem acusa quer o juízo contra aquela mulher. E Jesus, olhando para aqueles religiosos, fala para eles: quem não tem pecado seja o primeiro a jogar uma pedra. E diz a Bíblia que dos mais velhos até os mais novos, todos vão embora e Jesus fica sozinho com aquela mulher. Imagine se isso acontecesse nos dias de hoje: Jesus assentado sozinho no meio de uma praça, conversando com uma mulher que acabara de sair de um ato de adultério. Só ele e a mulher. Diz a Bíblia que quando todos foram embora, Jesus ficou sozinho com essa mulher. O que nós faríamos com Jesus se ele tivesse hoje e nós víssemos um comportamento, uma atitude como essa? O que nós faríamos com Jesus se Jesus caminhasse uma manhã toda para chegar à beira do poço para conversar com uma prostituta e ficar sozinho com ela? O que nós faríamos com Jesus se Jesus hoje estivesse como pessoa entre nós e Jesus tivesse esses comportamentos? Jesus, ele sempre teve um comportamento diferente de tudo e de todos. Na Galileia, entre os pecadores, ele viveu muito à vontade, mas quando ele subiu para Jerusalém, em 7 dias ele estava na cruz, em 7 dias. Então, entre os pecadores, muito à vontade, não teve problema, foi tudo tranquilo. Mas quando chegou em Jerusalém, em 7 dias ele estava na cruz. Eu vejo os crentes que vão comigo para Israel, quando chega no Monte das Oliveiras e eles olham a cidade santa, eles começam a dar glória a Deus, pular, saltar, chorar, falar em línguas estranhas. Eu falo para eles: olha, a glória de Deus não está com Jerusalém, a glória de Deus está com a igreja, certo? Jesus, quando chegou nesse monte aqui, olhou para a cidade, Jesus não se alegrou. Diz a Bíblia que Jesus chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedrejas aqueles ao qual a ti são enviados. Quantas vezes eu quis vos ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não o quisestes. Mas virão dias em que vocês vão clamar e vocês vão pedir para que alguém venha em nome do Senhor. Essa Jerusalém, ela foi 30 vezes sitiada, ela foi 15 vezes conquistada, e ela foi 10 vezes completamente destruída. Tudo que Jesus precisava era entender o tempo que ele deveria deixar a Galileia do meio dos pecadores para chegar em Jerusalém no meio dos religiosos. E para isso ele orava. Ele orava e falava para o Pai: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho também te glorifique. E diz a Bíblia, no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, que Jesus, então, entendendo que chegara o tempo da sua ascensão, que chegara o tempo que ele deveria deixar a Galileia e subir na direção de Jerusalém, ele chama os seus discípulos para si. E ele tem 3 caminhos para sair da Galileia e chegar em Jerusalém. Primeiro caminho, o caminho que fica da além do Jordão, que é conhecido como o caminho da Pérea,
é um lugar dos beduínos do deserto, que seria o caminho mais próximo. O segundo caminho, passando por uma aldeia de samaritanos. E o terceiro caminho, que era o mais distante, com estradas acidentadas, com salteadores pelo caminho, era o caminho que passava por Jericó. Jesus então entende que o melhor caminho seria pela aldeia de samaritanos. Ele chama os seus discípulos e fala: olha, chegou a hora, agora é o momento. Eu vou ter que chegar lá em Jerusalém, lá eu vou ser entregue na mão daqueles que irão me julgar e condenar, e eu lá vou ter que passar pela morte de cruz, mas a hora é agora. Então vocês vão para a aldeia de samaritanos e preparem para mim pousada. E os seus discípulos vão até a aldeia de samaritanos, mas os samaritanos não querem receber Jesus. E diz a Bíblia que Tiago e João foi o mesmo que escreveu o Evangelho de João, escreveu 3 epístolas e escreveu o Apocalipse. Quando eles chegam lá e os samaritanos não querem receber Jesus, Tiago e João voltam para Jesus e falam: olha, eles não prepararam pousada e não querem te receber. Eles não aceitam a tua presença lá, mas se o Senhor autorizar, como foi nos dias de Elias, nós vamos pedir para que desça fogo do céu, e o fogo vai descer e vai consumir essa aldeia toda. Aí Jesus olha para eles e fala o seguinte: olha, vocês não sabem de que espírito eu sou. Vocês andam comigo, mas vocês não me conhecem. O Filho do Homem não veio para julgar, não veio para matar, mas o Filho do Homem veio para dar vida. Esse mesmo Jesus vai dizer logo depois as seguintes palavras. Sabe quem é João? João, ele é o filho do trovão. Mas só que João, naquele momento, pedindo para descer fogo do céu e consumir os samaritanos, Jesus chama ele de filho do trovão. Só que Jesus então vai dar a entender, ele começa andando comigo como filho do trovão, mas depois de tanto andar comigo, ele vira apóstolo do amor. Então tu começa andando como um trovão e termina como o apóstolo do amor. E Jesus então chama a atenção deles e fala o seguinte: olha, eu quero dizer para vocês que nós estamos subindo no caminho de quem sobe, e quem está subindo não deseja o mal, quem está subindo não deseja a morte, quem está subindo deseja o bem, quem está subindo abraça, quem está subindo arrasta para a presença do Pai, quem está subindo não quer chegar lá sozinho. E Jesus entende perfeitamente que é a hora de subir, saindo da Baixa Galileia para subir para Jerusalém. Ele sai da aldeia de samaritanos e um jovem rico vai correndo ao encontro de Jesus, e ele quer negociar o plano da salvação. Ele chega e fala: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Aquele jovem rico, diz a Bíblia, ele era dono de muitas propriedades. Com certeza ele sabia que a aldeia de samaritanos não quis receber o Cristo. Ele sabia, ele quis negociar o eterno com o terreno. Que farei eu para herdar a vida eterna? Pode pedir, se eles não te hospedarem, eu tenho muitas casas, o que tu precisar eu posso colocar na palma da tua mão. Aí Jesus então vai falar para aquele jovem rico: se tu quiseres o céu, eu vou te dar aqui alguns requisitos básicos. Tu vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, aí tu vem e segue-me, e assim tu terás um tesouro no céu. Eu vou deixar o esboço para vocês. Jesus falou para ele assim: ó, vai, vende e dá, aí tu vem, segue-me e terás. Vai, por quê? Porque tu sendo rico até hoje, quem deu a ordem foi você. Tu sendo rico até hoje, tu teve muitos funcionários e tu viveu a tua vida toda dando ordem, mas quando alguém chega na minha presença, ele não dá mais ordem não, quem manda não é mais ele, quem manda sou eu, quem tem autoridade sou eu. Então tu vai, certo? Quem está mandando agora sou eu. Eu vou te dar o poder da negociação, vende, certo? Aí depois eu vou te mostrar o caminho da generosidade, dá. Aí então tu vem me conhecer, aí tu anda comigo, tu vai me seguir, aí então tu terás um tesouro no céu. Vai, vende, dá, vem, segue-me e terás. Só que Jesus não perde tempo com os samaritanos e não perde tempo com o jovem rico. Ele vai pelo outro caminho, que é o caminho que passa por Jericó. Essa passada que ele vai dar em Jericó, ele vai dar uma única vez, ele nunca mais vai voltar em Jericó. E entrando mais nas estradas que vão dar acesso a Jericó antiga, tem um cego mendigo à beira do caminho pedindo esmola. E Jesus, quando vai passando o cego mendigo, ele não enxerga, mas ele tem bons ouvidos, e ele pergunta para os viajantes: que barulho é esse que está acontecendo por aqui? Quem que está passando aí?
E alguém pega e fala: é Jesus de Nazaré. Aí o cego mendigo, não podendo enxergar, mas tendo bons ouvidos, ele entende que o barulho daquele dia é um barulho diferente, porque onde Jesus passa, o barulho sempre será diferente. Ele não enxerga, mas tem bons ouvidos, e ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém repreende o cego mendigo para que se cale, e ele, em vez de se calar, ele grita mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus para, manda seus discípulos ir lá levantar o cego mendigo, ele se desfaz da sua capa, é conduzido até a presença de Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? E ele responde: que eu torne a ver. E Jesus então fala para ele: já que a aldeia de samaritanos não me desejou e não quis nada comigo, já que o jovem rico não quis nada comigo, eu aceito o mendigo no meu reino, eu aceito. Então tu pode tornar a ver, porque a tua fé te salvou. E o cego mendigo se une com ele e vai na caravana que está indo na direção de Jerusalém. Eu falei para um obreiro da nossa igreja lá no sul: tu sabe por que Jesus curou o cego mendigo na beira do caminho? Ele falou: não. Eu disse para ele: eu vou te explicar. É porque o cego mendigo, todas as vezes que alguém levava as muambas dele para a beira da estrada, sabe o que o cego mendigo pedia? Não coloque as minhas muambas no meio do caminho, coloque na beira da estrada, porque eu não quero atrapalhar a caravana de quem passa. O cego mendigo era inteligente. Quando Jesus vai passando, o cego mendigo grita, ele segue caminhando. Quando grita outra vez, Jesus pensa: eu gosto desse povo que não atrapalha a minha caravana. Eu gosto desse povo que não fica atrapalhando quem está subindo para o céu. Eu gosto desse povo que não para no meio do caminho e tenta barrar a caminhada da minha igreja. Eu gosto desse povo. Se tu não quer fazer a obra de Deus, não tem problema, é só pegar a tua muamba e colocar na beira da estrada. Se tu não quer somar no reino, não tem problema, é só pegar a tua muamba e colocar na beira da estrada. Abre o caminho, porque a caravana está andando e nós estamos subindo, e subindo na direção de Jerusalém. Só que Jesus, ele não perde também muito tempo com essa situação. O milagre acontece, e ele vai na direção de Jericó, e diz a Bíblia que ele vai passando. Lá dentro de Jericó não tem um cego mendigo, lá tem um homem rico chamado Zaqueu, que quer ver Jesus passar, mas não pode, porque ele não é cego, mas ele tem um defeito. Qual é o defeito dele? A pequena estatura. E ele, correndo, querendo ter um encontro e ver Jesus passar, ele sobe em cima de um pé de figueira brava, e Jesus vai passando com a caravana, e de repente Jesus para debaixo daquele pé de figueira brava e olha para cima. Quando ele olha para cima, ele fala: ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Eu preguei nos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil, a maior festa pentecostal dos últimos tempos da Assembleia de Deus, quando celebrou 100 anos em Belém do Pará. O tema da minha mensagem foi padeiro ou confeiteiro. E uma repórter da Rede Boas Novas de televisão veio me entrevistar e perguntar para mim: o que o senhor achou do senhor estar pregando na festa dos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil, e mais de 100 países estão lhe acompanhando pelas redes sociais? Eu falei para ela: eu me sinto que nem Zaqueu. Ela falou: como assim? Que nem Zaqueu? Ela falou: eu não estou entendendo. Eu falei: então vou lhe responder. Quando Jesus passou por debaixo daquele pé de figueira brava, a multidão só conheceu Zaqueu porque Jesus parou e olhou para cima. Porque se Jesus não para e olha para cima, a multidão ia passar batido e ninguém ia saber quem era Zaqueu. Sabe por que vocês me conhecem? Porque antes de vocês me conhecer, Jesus me encontrou dentro de um hospício. Eu sou um ex-dependente de droga. Ele usou um louco para falar comigo dentro do manicômio, e o louco falou que estava faltando pregador dentro da casa de Deus, e que ele me ia tirar do hospício para fazer de mim um pregador da sua palavra. Então, antes de vocês me conhecer, Jesus já sabia quem eu era há muito tempo. Ele já me conhecia, tá bom? Jesus para debaixo do pé de figueira brava, e quando ele para, ele fala: ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa.
maravilhosa. Eu gosto de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus não perdeu tempo. Quando ele entendeu que era hora de subir, ele procurou arrastar um número maior de pessoas com ele. Quem está subindo não pode querer chegar no céu sozinho. Nós temos que tentar arrastar o número maior de pessoas possível, porque Jesus deixou essa lição a todos nós. Mas quando ele chegou debaixo do pé de figueira brava, ele olhou para o Zaqueu e falou assim: ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Como eu gosto de Jesus, eu sou apaixonado por Jesus. A minha referência sempre foi e sempre será Jesus, porque Jesus nunca fez acepção de pessoas. Jesus sempre tratou todos com igualdade. Jesus, ele vai cuidar de um mendigo fora da cidade e vai tratar de um rico na porta da cidade. Jesus, ele não despreza o mendigo, não despreza o rico. Ele não despreza o rico e não despreza o mendigo. Só que Jesus, ele coloca todos no mesmo lugar. Quando ele encontra com o cego mendigo, ele fala: levanta e traz para mim. Quando ele encontra o rico que está em cima, ele fala: pode descer, porque eu sou assim, comigo é assim. Quem está embaixo eu levanto e quem está em cima eu faço descer. Comigo é mais ou menos assim. Comigo não tem rico, não tem pobre, não tem grande, não tem pequeno, não tem feio, não tem bonito, não tem nada não. Quem está embaixo eu levanto, quem está em cima eu faço descer, porque no meu reino é assim. No meu reino funciona desse jeito, certo? E Jesus, ele vai deixar lições maravilhosas. Quais lições maravilhosas que Jesus vai deixar? E eu afirmo aqui para vocês: quando Bartimeu clamou, ele queria um milagre. Quando Zaqueu se escondeu, ele queria um encontro, ele queria ver Jesus passar. Deixa eu afirmar para vocês: milagre não prende ninguém dentro de igreja. Eu já vi paralítico andar e voltar para o mundo. Eu já vi canceroso ser curado e voltar para o mundo. Agora, o milagre não segura ninguém dentro da casa de Deus. Agora, aquele que tem um encontro, aquele que tem um encontro e é marcado pela glória, é marcado pela presença, é marcado pela unção, é marcado pela graça, esse nunca mais será o mesmo e nunca mais sairá da presença de Deus. E o que é interessante, escute aqui rapidamente, o meu tempo já está no limite, tá bom? Esse homem chamado Zaqueu, o rico, ele está entre os arbustos em cima do pé de figueira brava. Quando Bartimeu clama, ele está no chão. Só que o Bartimeu, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele grita. O Zaqueu, ele não grita, ele fica em silêncio. Jesus, ele é tão extraordinário que ele entende o grito de quem está gritando e ele entende o silêncio que não tem força para gritar. Se você tem força para gritar, ele está contigo. Se tu não tem força para gritar, ele está te entendendo e não te abandonou. Ele também está contigo. Quando Bartimeu clamou, ele queria um milagre. O Zaqueu queria ver passar e ele queria um encontro. O Bartimeu, cego mendigo, tinha opositores, porque alguém se levantou e repreendeu para que ele se calasse. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu também tinha opositores. A Bíblia diz que os discípulos, juntamente com uma multidão, disseram: ele entrou para se hospedar na casa de um pecador. Jesus sempre soube lidar com os conflitos. Jesus sempre soube discernir os conflitos. Ele vai resolver o conflito do rico e resolve o conflito do pobre. Ele trata do conflito do mendigo e vai tratar do conflito do rico. E eu vou falar um negócio para vocês, tá bom? Crente que não passa pelos conflitos, crente que não acostuma com perseguição, crente que não acostuma com pancadaria, crente que não acostuma com calúnia, com difamação, que não acostuma, não está preparado para o céu. Jesus falou: quando mentindo falarem toda sorte de mal contra vocês, quando vos perseguirem, quando fizerem toda sorte de juízo caluniando vocês, não é para ficar triste não, é para abrir a boca e dar glória a Deus, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. E antes de eu sair aqui, tá bom, de João Pessoa nessa madrugada, eu vou fazer uma oração, tá bom? Eu só creio numa Ana de joelho dobrado orando quando uma Penina está de pé perseguindo e caluniando. Eu só creio. Eu vou fazer uma oração para Deus levantar uma meia dúzia de Penina para começar a te perseguir, a falar mal de você, a te caluniar, porque quando a Penina levanta, Ana ajoelha, e quando Ana ajoelha, o céu abre e o milagre acontece.
Isso é bíblico e é real. Tu está precisando de uma penina na tua vida, meu filho, porque há muito tempo tu não dobra o teu joelho, há muito tempo Deus não ouve a tua oração, e Deus vai levantar uma meia dúzia de penina para te bater, para te maltratar, para te perseguir, para te caluniar. Mas tu pode ter certeza, o céu vai se abrir e Deus tem resposta para entregar na palma da tua mão. Ok. Escute aqui, o Zaqueu correu, subiu, ele subiu com a sua própria capacidade. Quando Jesus chegou, Jesus falou: pode descer. Tudo que tu conquistou com a tua própria capacidade, quando Jesus chegar na tua vida, tu vai ter que descer. Fica tranquilo, tu vai ter que descer. Ah, porque o meu pai era fazendeiro, o meu pai era dono de minério, o meu pai trabalhava na Petrobras. Que se lasque o teu pai. Quando Jesus chegar na tua vida, tu vai ter que descer, porque se tu não descer, não tem milagre na tua casa. Jesus falou: desce depressa, porque eu só vou ir para a tua casa se tu descer. Se tu não descer, eu não vou. Tu subiu depressa, agora tu desce depressa, porque o teu milagre está no descer. E diz a Bíblia que ele descendo recebeu. Só recebe quem desce, quem não desce não recebe. Nós temos uma geração de homens nessa nação que estão precisando descer. Se não descer, Deus vai começar a tratar e a fazer o extraordinário acontecer. E eu estou orando, sabe por quê, queridos? Porque a igreja ainda é de Deus, a igreja ainda tem dono, Jesus ainda é proprietário da igreja, Ele ainda é o dono da igreja. E diz a Bíblia que Ele desceu e recebeu. Diga comigo: desceu e recebeu. Só recebe quem desce. Se não desce, não recebe. Então dá uma descidinha hoje, dá uma descidinha. Dá uma descidinha. Diz a Bíblia que ele desceu, recebeu e se alegrou. Se alegrou. Ei, sorria. Tu não está na Record, tu está na Assembleia de Deus. Sorria. O Espírito Santo é nossa alegria. Sorria. A graça de Deus foi concedida. Sorria. A unção do Espírito Santo está conosco. Receba a alegria do céu nesta noite. Ele correu, subiu, desceu, recebeu, se alegrou, hospedou. Hospedou. Jesus, ele se deixava envolver por coisas simples. Jesus era simples. Eu preguei para 5.000 pastores agora no estado do Tocantins. Entra lá no meu Instagram, para 5.000 pastores. E saí pregando para 5.000 pastores no estado do Tocantins, em Araguaína. Na quarta-feira eu estava sentado no chão com os mendigos debaixo da ponte lá em Porto Alegre. Porque eu estou tentando fazer um pouquinho do que Jesus fez. Agora, fazer o que Jesus fez não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. Eu assumi a vice-presidência de um campo na Serra Gaúcha, e quando eu assumi, eu enfrentei uma situação complicadíssima, porque tinha um irmão no meio do povo lá que pulava, saltava, virava banco, e a igreja grande, mas uma igreja de assoalho de madeira, e o irmão era meio fervoroso, ele dava uma batida no chão e fazia um barulhão. E na primeira reunião de obreiro que eu fui, 2 pastores e uns 3 evangelistas falaram assim: olha, tem que colocar assim a ordem nos cultos aqui, viu? Quem que vai dar o ensinamento aqui? O pastor que foi comigo falou assim: olha, o pastor Sandro viaja todo final de semana, então às terça-feira vai ser com ele. Falei, então tem um rapaz aqui que fica pulando, saltando, correndo no corredor, batendo palmo. Ele é um arruaceiro, então alguém tem que colocar esse menino no lugar dele. Aí eu falei assim: mas isso para mim é fácil, pelo amor de Deus. Ir lá falar com o rapaz, colocar ele no lugar dele lá, ainda mais um menino somente, fazendo todo esse barulhão. Aí quando eu cheguei em casa, minha esposa falou: como é que estava a reunião de obreiro? Porque sempre a primeira coisa que a mulher faz quando o obreiro chega da reunião de obreiro: como é que estava a reunião de obreiro? Eu falei assim: olha, estava tudo certo, mas tem um menino aí e tal que, né, está incomodando os obreiros. 2 pastores, 3 evangelistas me falaram e tal. Ela falou: o que tu vai fazer? Eu falei: eu vou chamar a atenção dele em público. A hora que eu estiver pregando e ele começar a correr, eu já mando alguém pegar no bracinho dele e colocar no lugar dele. Aí então minha esposa falou assim: olha, deixa eu te falar um negócio. Eu estou observando desde que nós chegamos aqui nesse campo de trabalho, que tem uns obreiros no púlpito que nem línguas estranhas falam.
E o outro pastor que estava aqui, ele gostava de receber presente e consagrava obreiros em troca de presente. Conforme o relógio, conforme o terno, os obreiros eram consagrados. E eu suspeito que tem obreiro que nem batizado com o Espírito Santo é no púlpito. Então tu tem que ter cuidado, porque quando vê esse menino é crente demais e eles são crente de menos, e tu vai matar alguém que está na presença de Deus. Por que em vez de tu chamar a atenção dele, tu não faz uma visitinha para ele? Eu falei, é verdade, tu tem razão. Saí numa agenda de final de semana, quando eu voltei na segunda-feira, falei para o empresário da igreja, onde é que mora o irmão fulano de tal? Ele falou, meu Deus do céu, pastor, eu soube que ele mora numa favela, num lugar terrível de bandido. Eu falei, não, mas eu já vivi em favela também, eu sei o ambiente da favela. Mas só tem que ter cuidado, não pode ir lá não, pastor, é complicado, é difícil. Eu falei, não tem problema. Eu peguei meu carro, fui lá para a comunidade, até onde o carro deu para ir, eu fui. Quando não deu mais, eu desci do carro. Aí eu olhei um olheiro da boca de fumo, eu falei assim, onde é que mora o tal do hermano? Ele falou, hermano, o antigo repolho. Eu falei, que repolho, irmão? O hermano falou, mora lá no fundo, o último barraquinho é de madeira, está meio tortinho. Ele mora por lá. Aí eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, cheguei no cercadinho, bati palma. Quando eu bati palma, gritou de dentro do barraco, quem que está aí? Eu gritei, pastor Sandro Fontoura. E o maluco de dentro do barraco, ô maravilha de Deus! Aí eu pensei comigo, ele é doido mesmo, ele é maluquinho. Falei, meu irmão, abre aqui, porque eu tentei abrir a porteirinha de arame e não consegui abrir, porque ele amarrava com arame. Quando ele abriu a porta do barraco, ele levantou as duas mãos para o céu e começou a adorar. Eu falei, não é hora de tu adorar, rapaz, é hora de tu abrir esse negócio, porque eu vim conversar contigo. Ele falou, pastor, o senhor não está entendendo. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Eu moro nesse barraco ainda os pedaços, porque eu moro nessa favela. Nunca um obreiro veio me visitar, nunca ninguém colocou os pés na minha casa. E desde que o senhor chegou na cidade, eu estou orando a Deus e eu estou falando para Jesus, se ele tem o mesmo espírito que eu tenho, tu vai dar um jeito de trazer ele aqui. E Jesus ouviu a minha oração. Jesus ouviu a minha oração, e é por isso que eu estou feliz demais, pastor, e é por isso que eu estou adorando. Eu falei, então tá bom, abre aqui porque eu quero entrar. Ele foi lá, abriu a porteirinha. A hora que ele abriu, eu fui para o barraco dele, me abaixei e entrei. Quando eu entrei, eu falei assim, meu filho, é bem rapidinho. Ele falou, pastor, só que tem um porém, aqui tem doutrina. Eu falei, doutrina? Qual é a doutrina? Aqui ninguém ora, ninguém fala nada sem antes orar. Nunca nenhum obreiro veio me visitar, mas os membros da minha família que vêm aqui, para eles abrir a boca e começar a falar, antes tem que orar. Então tem que orar e depois o senhor fala comigo. Pode ser? Eu falei, pode. Quem que ora? Eu falei, pode ser tu. A hora que ele levanta as mãos, ele fala, papai, muito obrigado, porque tu ouviste a minha oração. Quando ele começou a orar, subiu um arrepio do meu pé até o caco da cabeça. E o Espírito Santo veio em mim e falou assim, olha, tu vigia o que tu vai falar com ele, tá bom? Tu vigia, porque faz 3 anos que ele está aqui dentro e nunca ninguém visitou ele, mas eu moro com ele 24 horas. Eu estou com ele 24 horas. Quando ele parou de orar, ele falou, pastor, antes do senhor falar, posso lhe mostrar o meu barraco rapidinho? Eu falei, pode. Ele puxou uma cortininha, a cama. Depois eu dei o meu jogo de quarto de presente para ele. Ele mostrou a cama com o criado mudo, me mostrou um fogão a lenha com a chapa brilhando e falou, pastor, é só uma peça só, e o banheirinho, vem no banheirinho. Quando ele abriu a porta do banheiro de madeira, eu fui, ele abriu a janelinha e disse, olha a visão que tem no morro. Eu olhei para baixo. Quando eu olhei para a madeira, um pedaço de madeira podre, eu falei, se esse pedaço de madeira quebra, eu desço? Ele falou, desce. Foi, pelo amor de Deus, meu irmão, pelo amor de Deus. Ele falou, pastor, antes de eu me converter, eu era que nem o senhor, eu tinha medo da morte, eu tinha medo de tudo, mas depois que eu me converti, eu não tenho medo de mais nada, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu falei, tá bom. Falei, meu filho, rapidamente, posso conversar? Ele falou, um testemunho o senhor fala. Ele abriu a camisa e falou, pastor, olha aqui, ó, esses 3 buracos na caixa do corpo, troca de tiro aqui no morro, pastor, mas eu não morri, porque Deus tinha um plano com a minha vida.
pastor, olha esse risco no meu rosto. A polícia me levou para o valão do Tega, deu rajada de metralhadora, só uma bala riscou meu rosto, pastor. Eu não morri, eu era procurado, ex-assaltante de banco, pastor. Eu paguei anos na cadeia pelas penas e os prejuízos que eu causei para a sociedade. Mas um dia eu estava no fundo da casa de detenção e chegou um grupo de irmãos para fazer evangelismo, e Deus deu um sonho para um jardineiro, para um pedreiro, que foi lá e pediu para os membros da Assembleia de Deus para entrar junto. Ele parou na frente da cela e gritou: ei, irmão, onde é que tu está? E eu vim para frente da cela e falei para ele: de onde é que tu me conhece? Ele falou: eu tive um sonho contigo na madrugada passada, e Deus mandou eu vir aqui para te dizer que até o final do ano Ele está te tirando daqui. Sabe por que Ele vai te tirar daqui? Porque lá dentro da casa dele tem um bando de ingrato, tem uma geração de ingrato que não abre mais a boca para dar glória a Deus. Deus vai te tirar daqui só para perturbar e incomodar eles lá. Eu levantei a minha mão na frente da cela e falei: Deus, se tu fizer isso, eu te prometo que eu nunca mais saio da tua presença. Quantos aqui crê que Deus fala, por gentileza? Deus trocou o juiz da cidade, que era um ateu ou um à toa, e trouxe um juiz crente que revisou os processos, encontrou o irmão e mandou soltar o irmão numa condicional: enquanto tu for crente, tu nunca mais vai pagar pena nenhuma. O dia que tu se desviar, eu mando te prender e te coloco de volta na cadeia. O irmão falou: pastor, eu sou o primeiro que chego, eu sou o último que saio. Quando o senhor fala hoje vai ter poder de Deus, eu sei que Deus é poderoso. Quando o senhor fala que a glória de Deus vai descer, eu saio correndo, eu pulo, eu grito, porque Jesus é tudo que eu tenho, na presença dele eu não vivo. Ele começou a chorar, e eu falei: se tá, não chora, não chora. Ele falou: pastor, fala o que o senhor ia falar. Eu disse: não quero falar mais nada não, eu quero ir embora. A hora que eu fui sair, ele me pegou pelo braço e falou: pastor, aqui tem doutrina, ora quando entra e tem que orar antes de sair também. Ele abraçou comigo, eu achei que o maluco ia orar uns 2 minutinhos. Ele abraçou comigo e falou: Deus, chega de obreiro gelado, chega de obreiro frio no púlpito, chega de obreiro barganhador, chega de político no altar da igreja mentindo para o povo. Chega, enche esse homem com a tua glória, enche esse homem com a tua unção, e eu não vou soltar ele enquanto ele não for cheio da tua glória. Ele orou quase 40 minutos, a minha calça colou no corpo, a camisa colou no corpo. A hora que eu comecei a falar em variedades de línguas, ele falou: pode ir embora, porque a missão está completa. Eu entrei no meu carro e fui até a minha casa falando em línguas estranhas. Cheguei na minha casa e falei para minha esposa: me dá a paz do Senhor. Ela falou: o que aconteceu? Eu falei: aceitei a Jesus hoje eu aceitei a Jesus. Hoje eu aceitei a Jesus de verdade. Alabrabadaca maia seribidiki tubrabadaca maia tubrabadaca. Agora escute só: culto de ensinamento na terça-feira, eu fui pregar no culto de ensinamento. Quando eu estou pregando, os obreiros estão tudo de perninha cruzada, com lencinho na rótula do joelho, sem dar glória a Deus. Quando eu vejo o irmão pulando, saltando, eu fiquei pensando: meu Deus. Eu falei para os obreiros que ia tratar do caso desse rapaz. E agora o que eu faço? Deus vem no púlpito e fala: tu não toca nele, tu não toca nele. Eu falei para os obreiros: quem aqui já fez uma visitinha para esse rapaz? Ninguém levantou a mão. E eu falei para a igreja: então vou falar o que aconteceu no barraco dele quando eu fui visitar ele. Quando eu falei para a igreja, a glória de Deus desceu no meio do povo, e Jesus voltou a renovar e a batizar com o Espírito Santo. Começou a fazer coisas extraordinárias. Deus vai mandar uma meia dúzia de irmãos para Campina Grande, e a obra de Deus vai ser extraordinária, porque Deus ainda é dono da obra. Se você pode e não for inconveniente, levanta as 2 mãos para o céu, por gentileza. Abre essa boca que Jesus te deu e dá um brado de glória. Alabrabadaca maiateri bidicamassá. Receba essa unção que está descendo aqui agora. Deus abençoe a